Fala galera, iniciando aí mais um vídeo para o canal Resenha sobre Rodas. Seja muito bem-vindo todos que estão por aqui para mais este vídeo. Para você que está chegando aí pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like se gostou, deixe o seu dislike se não gostou, clique no sininho para sempre ser notificado dos novos vídeos que vão surgindo, beleza? Hoje o vídeo é um vídeo para aprendizado, é muita história desse cara que eu vou aqui entrevistar, um bate-papo que nós vamos fazer aqui, falando um pouco da história dele e do antigo mobilismo aqui da cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Um cara que tem muita história, vocês vão ver, um bate-papo vai ser muito bacana, muito legal, e a gente vai fazer aqui, vamos voltar no tempo um pouco, vamos falar sobre o antigo mobilismo aqui da região, do Brasil, né, e vários modelos aí de carros que de repente você nem nunca ouviu falar. Nós vamos estar aqui falando, debatendo, trocando uma ideia. Espero que vocês gostem, tá certo? Estamos chegando aqui no local aqui onde ele guarda os carros que ele tem. Aqui ele tem essa C10, uma C10 74 que ele tem aqui, impecável. Um pouco aqui, esse aqui é o meu, que é um Diplomato 88. Aqui uma C60 que ele guarda aqui na garagem. Tem a lambreta lá que você vê ao fundo lá. E aqui o Impala 64, impecável também, que especificamente nesse vídeo de hoje a gente vai falar, se aprofundar um pouco mais sobre a história desse carro, sobre esse modelo, o que foi esse modelo para a história do antigo mobilismo, para a história do carro, né, do mundo, e mais especificamente a história desse modelo aqui para a pessoa que eu vou entrevistar, que é o Roberto Rangel, o cara que foi precursor aqui do carro antigo aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu falo muito para ele que ele é a verdadeira enciclopédia, né, do carro antigo, principalmente aquela da década de 60, 50, 40, beleza? Então, sem mais demanda, sem mais lero-lero, vamos aí bater um papo com o Roberto Rangel. Bom, galera, conforme eu falei, dando aí continuidade aí a esse aprendizado que hoje a gente, né, vamos ter aqui e saber um pouco mais da história desse cara aí. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. É um cara que, tipo assim, nós somos contemporâneos, mais ou menos da mesma época, tem 2 anos de diferença aí na idade, e é um cara que eu admiro não só pela conduta dele, né, como pessoa, mas também por esse amor que ele tem, essa coisa que ele tem, esse envolvimento que ele tem com o carro antigo, e não só por ter o envolvimento, mas também a história que ele tem. Então eu não vou falar muito não, deixa ele que tem que falar aqui hoje aqui, né, Roberto? Isso aí. Então eu gostaria que você falasse aí principalmente aí, tipo assim, o que te atraiu mais especificamente para você ter iniciado essa paixão pelo antigo mobilismo? Boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo aí, né? Os amantes aí dos carros antigos, dos carros em geral. Cara, isso é uma paixão que eu não herdei de ninguém, acho que isso é um dom de Deus. Eu sempre gostei de carro. Eu com 3 anos de idade, eu morava na casa do meu avô, e na garagem tinha um Chevrolet Bel Air 1958. Um belo dia eu sumi, eu tinha 3 anos, né, criança, sumi, começaram a me procurar, procura ali, procura lá, cadê Roberto? E alguém disse assim, é capaz de estar na garagem no carro. Quando me acharam, eu estava dentro do Chevrolet Bel Air, aquele volante gigantesco, né, volante de quase 50 centímetros, fazendo assim no volante. Então eu sempre fui fascinado por carro. E em 1986, eu já gostava de carro, de comprar 4 rodas, aquela revista 4 rodas, que era a mais famosa da época. E eu comprei uma 4 rodas e dentro da 4 rodas veio um kart, né, dos 25 anos de estrada da 4 rodas, que a 4 rodas começou em 1960. E nesse encarte, eu vi a foto de uma propaganda que é a Cinca Chamor. A foto de uma Cinca Chamor, né, fazendo alusão aqui às caixas Clark que vinha na Cinca. E quando eu olhei essa foto aqui, eu
a minha cabeça reportou lá em 1974, quando eu peguei um dia um táxi com a minha mãe, e esse táxi era um Cinca Chambó. E eu lembro do barulho, do motorzinho V8 dele, até do cheiro do carro ficou na minha mente. Você vê que loucura, né? Até o cheiro do carro. Tem cheiros diferentes. Volkswagen tem um cheiro diferente. Chevrolet tem um cheiro diferente. Por aí vai. E isso fica na memória, na sua também, tenho certeza disso. Verdade. Você que é amante do Volkswagen, né? Então, galera, a partir daí eu vi essa revista e comecei a ter aquele sonho. Não existia na nossa cidade clube de carro antigo, acho que na região não existia, só existia em São Paulo, Rio, e eu não tinha contato com ninguém. Mas me unia a um amigo, Manel Machado, o saudoso Manel Machado, já falecido, e comecei a sonhar em ter um Cinca Chambó. Até que um dia, não existia internet na época, né? Até que um dia eu vi um classificado do jornal O Dia, vendendo um Cinca Chambó no Rio. Você falou de Manel, esse Manel foi a pessoa que de alguma forma te ajudou nesse início de paixão também pelo carro antigo. Isso foi que ano? Olha, eu conheci o Manel em 1985. Já nessa época aqui da revista, de 86, ele já era meu amigo, já há um ano. E também um apaixonado por carro, entendeu? Um excepcional motorista, uma excelente pessoa, sobre todos os quesitos, e embarcou no meu sonho. Ele embarcou. Porque às vezes você sonha uma coisa e tem um monte de empecilho. Tem um monte de gente que diz, isso não dá certo, aqueles pessimistas. E ele embarcou no meu sonho. E aí nós começamos a procurar um Cinca quando eu vi esse anúncio, e nós fomos ao Rio de Janeiro ver o Cinca Chambó, para comprar o Cinca Chambó. Cheguei lá, o Cinca era horroroso, todo podre, eu fiquei meio zangado com o cara. Aí o cara disse assim, não, mas eu sei onde tem um, lá em Ricardo de Albuquerque. No Rio também? No Rio de Janeiro, lá na Vila Militar, lá nas Conchichinas. Eu não conhecia, mas Manel conhecia, e na mesma hora nós fomos lá. Fomos lá e naquele ano nós não compramos o carro, não sei por que motivo lá, não fizemos a negociação. Um ano depois eu continuei com isso na cabeça. Um ano depois, já em 1987, 88 isso. Eu liguei pro cara, aí comentei com o Manel, o que você acha que o cara ainda tem aquele carro? Tem, não é qualquer um que compra um carro desse não sei o que e tal. Não é qualquer um que gosta. Eu liguei pro cara e o cara tinha. Eu tenho de cabeça o telefone do cara aí, pra você ver a paixão que eu tinha pelo negócio. E aí, moral da história, liguei pro cara, o cara ainda tinha um carro, mais uma vez eu e o Manel, meu amigo, fomos juntos lá e compramos, dessa vez compramos o carro, eu fui para comprar o carro. Então esse foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro. Cinca, que ano? 1962, era uma Chambó 62, modelo 3 andorinha. Que cor? Vermelho e branco. E isso foi em 88? 88. Eu comprei o carro no dia 3 de julho de 1988. Me lembro como se fosse hoje. Entendi. Foi um dos maiores prazeres da minha vida naquele dia, quando o Manel trouxe o Cinca em cima de um caminhão. Eu freitei um caminhão exclusivo, não tinha prancha na época, se tinha, não conhecia. Freitei um caminhão de carroceria para ir lá exclusivamente pegar o carro. Tá. E daí desse início, você comprou esse primeiro carro. O que te levou na mente a criar ou formar, vamos dizer assim, um clube, né, ou uma organização, né, de carro antigo, né, de sócios, aquela coisa toda aqui em Campos? Como é que foi isso? Bem, aí é o seguinte, eu trouxe o Cinca estava parado há muito tempo, o Manel era um cara muito esperto com o carro, não era mecânico, mas era melhor do que muitos mecânicos. Botou o carro para funcionar, botou no ponto, aquela coisa, fizemos revisão de freio, para quem, coloquei meu nome. E aí conheci um amigo que era vendedor lá no meu comércio e me convidou para ir a uma exposição em Teresópolis, nesse mesmo ano de 1988. E aí foi a minha primeira exposição, vamos dizer, foi onde eu debutei, vamos dizer assim. 88 em Teresópolis. 88 em Teresópolis, entendeu? Lá do saudoso Dr. Robson, que era o cara que... Uma das exposições mais antigas que tem na nossa região. Ele era o organizador do evento lá em Teresópolis. Lá em Teresópolis, exatamente. E eu fui. E ali eu comecei vamos dizer assim,
a entrar o vírus da ferrugem. E é o vírus da ferrugem. E nesse evento foi você e o Manuel? Foi eu e o Manuel. E aí e o Luiz, que era um amigo que me convidou. O Luiz tinha um Aeroiris 64. Era mais ou menos... Luiz de Campos também? Não, o Luiz era do Rio. Nós combinamos de encontrar em Parada Modelo. Você foi na 5? Eu fui na 5, eu e o Manel, e ele foi no Aeroiris. Okay. Chegamos lá em Parada Modelo e tinha outras pessoas do Rio, de Niterói, São Gonçalo, aquela região ali, se encontrando ali. E a maioria dos carros eram carros americanos, que eram os colecionáveis da época. Não tinha como hoje, que o carro nacional, vamos dizer assim, está em alta, né? Está na preferência geral. Na época era só carro americano. Sim. Praticamente. E eu cheguei lá com a minha Cincazinha e participei de um rally na subida da serra, foi sensacional, um rally de categorias. Foi colocado 2 Aeroiris junto comigo, que eram os carros da categoria da Cinca. E ali fomos para o Clube das Iucas, lá em Teresópolis, participamos de um almoço, e foi uma coisa maravilhosa. Daí eu comecei a sonhar, poxa, se aqui eu vi as pessoas se confraternizando, aquele pessoal de carro antigo se abraçando como se fossem amigos antigos, como pessoas íntimas. Eu falei, poxa, que bom que isso pudesse ter aqui então. O ali acendeu a luz para você e serviu como um estímulo para você. Exatamente. Foi tudo ali que eu vi que me deu essa ideia de fazer com os meus amigos aqui em Campos. Entendi. E aí comecei a me juntar com algumas pessoas, conheci o Rafael, que tinha uma caminhonete na época, Mata Rocha 56, muito bonita. Logo depois eu conheci o Damasceno, que tinha um bugre, mas um bugre diferente, um bugre 69, um bugre da bugre, né? E um bugre diferente, que ele era muito caprichoso com o carro, muito bonito. E comecei a me unir a essas pessoas, e Campos não tinha essa cultura ainda, e a gente começou a reunir as pessoas até que em 1992 nós resolvemos fundar eu e Manel, primeiramente, né? A ideia é sempre mim de Manel, Manel sempre apoiando, dando ênfase às ideias e apoiando, né? Nós resolvemos fundar o Clube do Automóvel Antigo de Campos. Então ainda levou 4 anos ainda, desde a sua primeiro evento que você participou, até formar o clube aqui da cidade. Exatamente. E nesse período, né, de 88 até 92, foram vários eventos que você passou a participar, é isso? Exatamente. Foi bom você ter falado nisso aí, porque nesse período eu fui a várias exposições, fora daqui, lógico, né? Rio de Janeiro, fui a várias, Niterói, São Gonçalo, Volta Redonda, e aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal lá fora, que amigos que eu tenho até hoje, amigos de mais de 30 anos, alguns já faleceram, outros não, e pessoas queridas. E dentro dessas pessoas eu conheci o Celso Carvalho. É isso que eu ia te perguntar, porque você já me falou, né, em bate-papo nosso, essas referências, né, como é que foram essas pessoas, você citar algumas referências de pessoas que você passou a conhecer, e pessoas essas que eram referências já a nível nacional, né? Grandes colecionadores, né? O Rio de Janeiro é um berço, o Veteran Car Club do Rio de Janeiro é um berço do carro antigo. Foi o meu berço. Conheci várias pessoas, Coronel Nelson Afonso, Carlos Candelô, Edson e outros tantos, até que já, esses que eu citei não estão mais entre nós, já faleceram, mas eram pessoas maravilhosas e pessoas influentes no carro antigo. Tem o José Cândido Muricy, que graças a Deus está vivo até hoje, está no meio nosso, é um cara super importante, um dos fundadores do Veteran Car Club do Rio de Janeiro, uma pessoa muito atuante. E essas pessoas foram me incentivando, foram abraçando ao sonho. Sim. E eu sempre dizendo, meus amigos, eu tenho vontade de fazer uma exposição em Campos. Foram te motivando, né? Foram me motivando. Eu tenho vontade de fundar um clube em Campos. Aí eles foram me dando passo a passo, eu fui aprendendo, que eu até então era um novato naquilo ali, né? E mostrando para você que era possível. Que era possível. Mostrando passo a passo como era possível. Foi quando eu conheci o Celso Carvalho, lá de Volta Redonda, que me deu naquela época não tinha nem computador, nem o celular. Então ele me deu um glossário, um livro desse tamanho assim, ó, dessa grossura,
um endereço de colecionador do Brasil todo. E eu resolvi, junto com o Manuel, fazer a primeira exposição. Em 92? Em 92. Mas isso já, eu fiquei 3 anos elaborando aquilo. Era um troço novo para todo mundo, inclusive para mim. Nunca tinha feito. Mas a vontade era tanta, a paixão era tanto, que eu até de uma certa forma me emociono quando falo, porque o Clube do Automóvel Antigo de Campos, para mim é como se fosse um filho que eu gerei, que eu criei, entendeu? Hoje eu tenho muito orgulho de falar isso. E aí, depois que essas pessoas me orientaram, me incentivaram e me mostraram passo a passo, eu juntei com essas pessoas, pedi o apoio. Conheci nesse meio tempo também o pessoal do Veterancar Clube de Vitória, o saudoso Roberto Miranda, uma pessoa maravilhosa, que me incentivou muito também, o Fernando Menezes, o Epaminondas, e uma turma maravilhosa lá de Vitória, Espírito Santo, que também me incentivaram, e fui pedindo um apoio a eles para fazer o primeiro evento de Campos. Eu gostaria até de relembrar aqui quem está nos assistindo, que quem está nos assistindo agora tem pessoas que já são amantes de carro antigo, né? Ou seja, sabe algumas histórias, etc. Mas tem pessoas que estão nos assistindo que não conhecem, não sabem da história. Não estavam nascendo naquela época. Exatamente. Então, a importância disso, gente, essas pessoas, elas conseguiram preservar a história de vários modelos de carro, de vários fabricantes de carro, que se não fossem essas pessoas, hoje um cara, você imagina uma pessoa hoje com 30 anos de idade, 40 anos de idade, 20 anos de idade, que mesmo assim tem gente com essa idade que é apaixonado por carro e que não ia ter a oportunidade de conhecer um modelo de um carro desse da década de 30, 40, 50, que seja, fisicamente. Ela só ia ver por vídeo ou por foto. Né? Porque então essas pessoas, né, a gente tem que aplaudir, reconhecer realmente, né, esses nomes que o Roberto aqui já citou, o próprio Roberto e outras pessoas aqui da região e do país, né, porque é a importância delas por isso. Mas vamos lá, Beto, continua aí que a história tá boa. Não, é verdade. O colecionador de carro antigo, o amante de carro antigo, a gente fala colecionador, mas eu até não gostava muito de me intitular isso não, porque quando fala colecionador, dá a ideia de uma coisa muito snob, de muitos carros, e não é nada disso. Você pode ter um carro, se você gosta, se você tem a paixão, se você é preservador, se você conhece o seu carro, que é importante você conhecer, para você saber o que você está falando, não falar bobagem, você restaurar um carro, você tem que conhecer como aquele carro era na época. Hoje é mais fácil porque tem internet para você pesquisar, mas naquela época não. Você tinha que conversar com as pessoas. Eu dei muita sorte, porque eu comecei ainda novo, com 20 e poucos anos, e tive o apoio dessas pessoas, que eram pessoas excepcionais nisso aí, pessoas que conheciam. O José Cândido Muricy, por exemplo, ele me deu uma aula uma vez, uma conversa com um homem daquele, é uma aula. Ele me deu uma aula sobre cromados, como conservar um cromado, aonde cromar bem, o que é uma cromagem boa, entendeu? Para você identificar. Ele é o papa dos Cadillacs, é um cara conhecedor de Cadillac. Você falou de Cadillac, você também falou a história do Cadillac. Para reformar, a primeira coisa que tem que ter é um manual, né? Quando você compra um Cadillac, você pode ter a condição melhor do mundo. Você tem que comprar 2 coisas no Cadillac. O Cadillac e um manual de restauração do Cadillac. Mesmo que esse Cadillac não precise de restauração. Você precisa conhecer. E o Cadillac era um carro sofisticado já na época e com muitos detalhes. Então você precisa ter o passo a passo do que fazer com o carro. E só para guardar para a galera que não tem muito intimidade, né, não tem muito conhecimento, o Cadillac pertence à General Motors, né? É uma linha de luxo da General Motors. A divisão de luxo. Que é mesmo da Chevrolet, como tem outros tantos, Buick e etc, outros modelos. Mas, Roberto, eu gostaria que você falasse agora para a gente, depois desse primeiro evento, né, depois que você teve essa condição de conhecer essas referências, essas pessoas, né, que te auxiliaram, te incentivaram, te motivaram, te orientaram a criar essa coisa, e aí você
ainda em 92 você ainda estava com essa Cinca ou você já estava com outro modelo de carro? Como é que foi? Bem, Gostaria que você falasse um pouco dos modelos de carro a partir dessa Cinca vermelha que você falou, que é a primeira que você comprou. Como é que foi aí os modelos de carro? bem, em 92 eu já tinha, vamos dizer, 4 anos de estrada de carro antigo, né? Já tinha ido a várias exposições, já tinha conhecido bastante gente. Tudo aqui na nossa região, não foi muito longe não. Fui Espírito Santo e na região do estado do Rio mesmo. E aí eu tinha um Cinca Chambó e nessa época eu tinha adquirido, se eu não me engano, um Chevrolet Bel Air 58, que era um carro igual ao que o meu avô teve, quando eu comecei lá atrás com 3 anos. É importante ressaltar para você que está assistindo a gente, que o cara que gosta de carro antigo, o colecionador, o preservador, ele tem uma memória afetiva muito grande. Porque eu costumo dizer que o carro tem 2 valores, o valor físico dele e o valor afetivo, o valor emocional. Se ele pertenceu a uma celebridade, se ele pertenceu a um parente, se ele está na família desde zero, isso aumenta o valor do carro para a pessoa. Sim. Pode não ter valor para muitos, mas para a pessoa tinha. Então, quando eu descobri aqui em Campos, naquela época, né? Porque pouca gente gostava, então eu estava mais ou menos sozinho, então era mais fácil de você angariar as raridades ali. E eu descobri um Chevrolet Bel Air 58, precisando restaurar, parado há muito tempo. Esse carro foi do Dr. Jamil, que era uma pessoa, um médico conhecido em Campos. Foi de Omar Quintanilha, também uma pessoa também que era bem conhecido em Campos. Quer dizer, tinha uma história. Eu comprei de uma outra pessoa, eu não lembro o nome agora, há muitos anos isso, e restaurei esse carro. E para mim relembrar a história do meu avô e relembrar meu tempo de 3 anos de idade lá no Chevrolet. Muito legal essa época. Entendi. E aí, quais foram os modelos aí que você teve no decorrer dessa história? O mais marcante aí? Eu sempre gostei muito de carro americano. Você citar os modelos que você teve desde 88 até hoje. Ao longo desse tempo. Falar um pouco. Isso eu lembro. Foram bastante carros. Eu nessa época eu tinha o Cinca Chambó, tinha esse Chevrolet Bel Air 58 e adquiri também um Chevelle Malibu 1970. Entendeu? Tudo. Eu comprei no Rio de Janeiro também. Era um sonho de ter um carrão americano automático, com direção hidráulica, e esse carro tinha. Era um 6 cilindros, motor igual ao do Opala, não adaptado, original dele, e direção hidráulica e câmbio automático. Mais uma vez, já fui eu com o Manel para o Rio e trouxemos o carro. O carro tinha a frente batida, que o cara faltou freio, o cara encarou o portão do prédio dele lá, eu trouxe o carro para cá, restaurei o carro, desamassei, fiz tudo certinho, e o carro só me deu prazer. E esse carro tem uma história interessante, que eu um dia fui comprar um carro de uso, um Uno, Fiat Uno, em Itapiruna, e lá eu fiz amizade com um cara da revenda, da Fiat Allen na época, o Reinaldo Moreira. E tempos depois, eu descobri que o Reinaldo era um aficionado por carro antigo, e ele tinha um Landau na época e acabou me comprando esse Chevelle Malibu. E esse carro deu origem a um clube do automóvel antigo de Itapiruna, que algum tempo depois ele fundou. Então olha como é que a coisa vai crescendo no sentido positivo. Uma coisa vai puxando outra aí, né? E a coisa vai se desencadeando, né? Para outras regiões que seja, né? Vai motivando outras pessoas. É legal, é muito interessante. Nesse meio tempo eu tive outros carros. Eu tive um Nose, um Gran Sedan aqui na minha cidade. Eu tive também um carro que eu nunca me arrependi de nada que eu fiz, mas eu tenho um carro que eu me arrependi de ter vendido. Foi assim uma bobeira, aquela questão de bobeira de momento. Eu tive uma Chevrolet Apache, uma Cap Chevrolet Apache 1962. Foi de um médico aqui da nossa cidade e comprado desde zero. A placa dele era CA. E placa amarela ainda, né? E era um carro, era uma caminhonete americana, bem diferenciada, que eu fiquei por pouco tempo com ela, mas essa eu tenho um certo arrependimento de ter vendido.
E depois os anos foram passando, eu comprei e eu sempre querendo remeter as memórias afetivas do passado. Porque a minha família toda teve Chevrolet. Tanto que aqui, hoje, só tem Chevrolet. Eu sou apaixonado por Chevrolet. A marca Chevrolet, olha, esse barulho que nós estamos ouvindo no fundo aí, ó, não sei se vocês estão dando para ouvir, é do meu amigo, meu vizinho Rafael, que está funcionando um caminhão Peterbilt de 1954. É um restaurador de caminhão e é vizinho aqui. Os fundos aqui do terreno do Roberto faz fundo com o terreno do Rafael, que restaura caminhão, que é um exímio restaurador, né? Mas o Chevrolet, então, na sua família, impregnou na família e veio até hoje você como... Eu tenho recordações, minha família de origem do interior, da roça, né, que a gente fala aqui, lá daquela região do Caetá, São João da Barra, e todos tinham Chevrolet, todos tiveram Chevrolet, desde a caminhonete cara de sapo, caminhão Chevrolet Brasil, meus tios, né, tiveram, meus primos tiveram, meu pai teve um caminhão Chevrolet Brasil, trabalhou na época, quando eu nasci, quando eu estava nascendo em 63, trabalhou no caminhão Chevrolet Brasil, e até que no ano de 2000, e veja bem, nesse período, em 72, meu pai comprou uma Chevrolet Brasil, uma caminhonete Chevrolet Brasil, carro, foi o primeiro carro que nós tivemos. E aí eu já tinha nessa época 9 para 10 anos, e foi o carro que eu aprendi a dirigir. Aquele câmbio em cima, aquele câmbio que encavalava às vezes, né? Tinha aquela folga que meu pai não consertava, tinha um jeitinho, que você ia acostumando, e eu acostumei naquilo. Tinha uma rampa ali no porto, ali na beira-rio, que ele, quando queria fazer o teste para a gente aprender a dirigir, ele ia lá, colocava a caminhonete naquela rampa e dizia assim, ó, botava no freio de mão, você agora vai arrancar em primeiro e não pode deixar voltar nem morrer. Se você deixar voltar ou morrer, você não dirige nunca mais. A vontade de dirigir era tanto que não deixava o carro voltar de jeito nenhum. Então, o Chevrolet para mim, qualquer Chevrolet da década de 50 para cá, quando eu entro no Chevrolet, eu me identifico tanto com aquilo, parece que o carro fala comigo e eu falo com o carro. Essa é a questão que você falou da memória afetiva que acaba criando, em virtude de toda essa história familiar, né? Que você teve e você traz isso com você. Do envolvimento com o carro antigo, Roberto, esse tempo todo que você já tem alguma história assim, triste que marcou nesse período, alguma coisa que você lembra aí Olha, Ivan, triste não, porque eu só tenho a agradecer ao mundo do carro antigo, que só fiz bons amigos, tenho amigos pelo Brasil todo. Não é exagero, não é querer dizer que eu sou tal, não é verdade. Eu tenho amigos no Brasil todo. Conheço gente de Santa Catarina, gente do Paraná, gente do Rio Grande do Sul, exposições que eu já fui, eventos que eu já fui, que eu já fiz. E eu sou testemunha disso, viu, gente? Porque eu tive o privilégio ano passado, 2019, nós fomos ao principal evento carro antigo no país, que é em Águas de Lindóia. E aí eu tive o privilégio de ir com ele, né, mais um amigo, fomos de carro. E lá chegando eu percebi a forma como esse cara aqui é reconhecido no meio do carro antigo por pessoas, de uma importância grandiosa, vamos dizer assim, no meio do carro antigo, no meio da exposição, e como que tratam ele, reconhecem ele, né, o conhecimento que ele tem, né, o prestígio que ele tem nesse meio do carro antigo. É um negócio assim, fantástico, e que eu percebi isso de cara. Então, aproveitar aqui a oportunidade e falei de uma história triste, perguntar se ele tem uma história, tipo assim, contar para nós, alguma história que para ele foi inesquecível, alguma coisa assim que você lembra aí, de uma história do carro antigo. Só complementando a questão da história triste, eu não tenho história triste, mas uma coisa que me deixou um pouco triste é que meu pai morreu em 1996, e eu tinha vontade de comprar uma Chevrolet Brasil e restaurar e pintar da cor da que era dele, nessa época de 70 e pouco que ele comprou, que eu aprendi a dirigir, como eu já tinha relatado a vocês. E eu só consegui comprar um carro desse, aqui em Campos mesmo, no ano 2000. E eu restaurei o carro, eu pintei da cor,
da cor do verde da época. Era um verde Amazonas, mas um verde mais claro, uma cor muito bonita. Saía muito Chevrolet Brasil desse modelo. E eu pintei o carro daquela cor, restaurei daquela cor, e um dia levei para minha mãe ver. Minha mãe, quando me viu, baixou a cabeça, começou a chorar e pensou que eu tinha conseguido a caminhonete do meu pai. Que era a mesma que foi do... A mesma que foi do meu pai. Mas eu fiz os detalhes, até a madeira que tinha na caçamba, eu fiz igual. Entendi. Porque a memória fotográfica estava aqui ó, na cabeça. Então era fácil para mim. Ninguém me contou, eu vi. Sim. Eu vivi a época. Sim. Então isso me dá uma certa tristeza de eu não ter dado tempo de ele em vida ainda. Entendi. Eu mostrar o carro para ele, até dar o carro para ele. Ele ia ficar satisfeito. Entendi. Entendeu? E é isso aí. Não tem nada que... E uma outra história que tenha te marcado, assim, que ficou na sua lembrança, assim, uma história... que seja inesquecível, né? Eu acho que foi em 2000, nós estamos em 2020, não sei se foi 18 ou 19, acho que foi 18. Eu estava comemorando 30 anos de carro antigo. E eu tive a oportunidade de voltar, né? Como a gente sempre fala que a gente sempre tem a memória afetiva e sempre volta ao passado, né? Eu tive a oportunidade de ir num evento de Teresópolis. Já não era mais organizado pelo Dr. Robson, que tinha falecido, mas uns garotos, que na época eram crianças, hoje já são homens adultos, esses garotos se uniram, os amigos do Clube de Teresópolis, e continuaram a exposição. E fizeram um belíssimo evento, e eu fui convidado na abertura do evento, e me fizeram uma homenagem para os meus 30 anos, ali do carro antigo, quando eu comecei ali naquele clube. Então isso foi, para mim, uma coisa simbólica, mas para mim teve muito valor. Fiquei muito grato aqui. Reconhecimento, né? Reconhecimento, sem dúvida. Até porque foram pessoas que eram crianças e mesmo assim ficou na... Você vê como é que marca, né, a coisa, né? Mesmo sendo criança, a história, e puderam fazer esse reconhecimento. É muito legal isso, sem dúvida. O carro antigo tem um Coronel João Nascimento, um colecionador e amigo nosso lá do do Veteran Car Clube de Vitória. Ele criou um bordão que eu acho muito certo. Carro antigo, uma máquina de fazer amigos. E é verdade. Sim. A gente só tem, nós aqui, ó, somos contemporâneos, nossos pais eram amigos. Sim. Mas a gente se une muito em torno do carro. Ele gosta de Opala, eu gosto de Opala. Né? Quem não gosta de Opala hoje, né? Mas nós já gostamos de Opala. Sim, há tempo. Não é moda, né? Opala, Kombi, nossa família também teve muita Kombi, nossos pais, o pai dele, meu pai. Então isso é um motivo muito bom para unir a gente, e a gente só tem boas amizades. É agregador, né? Com certeza. E você ainda tem algum sonho de consumo, alguma coisa assim que você tem em mente ainda com relação a algum modelo de carro? Você ainda... Olha, uma grande mentira que o dono de carro antigo conta, que ele fala, uma grande mentira, sabe qual é? Esse é o último que eu compro. Isso é a maior mentira que tem. Esse é o último que eu vou comprar. Esse é o último que eu vou restaurar. Olha, eu só vou ter um. São mentiras que você ouve toda hora e que não se concretizam. O último, qual é o último? Não sei. Quando eu fiz esse galpão aqui, eu tracei a frente do muro com o pedreiro e saí para trabalhar. Quando eu voltei, o pedreiro tinha feito um portão de 2 metros e pouco. Tinha feito um portão, não, tinha feito um alicerce, um portão de 2 metros e pouco. Eu fui e falei, rapaz, está errado o portão. Não, rapaz, está certo, isso é um portão normal, um carro normal. O alicerce do portão acabou tendo que ser refeito, porque ele foi feito para 2,5 metros e eu queria um portão de 3,5 metros, justamente para entrar carro americano, que eu sempre gostei. Eu sou apaixonado por carro americano. Sempre fui. E esse carro da década de 50, os anos dourados da indústria que fala, aqueles cheios de cromados, aqueles rabos de peixe. Sim. Cabo de peixe. São designs belíssimos. Belíssimo. Eu acho que era não sei se era o Ed Cole, que era a diretoria
da General Motors, que era responsável pelos designs, eram coisas lindas, aqueles Cadillacs, aqueles Impalas, entendeu? E eu acabei tendo assim, muita vontade de ter um Impala. O Impala sempre foi meu sonho de consumo, porque era um carro assim, na época, era o símbolo do homem bem-sucedido, era o símbolo É isso que eu queria, para as pessoas entenderem um pouco mais, o que foi o modelo Impala, o Chevrolet Impala, o que foi o modelo Impala na época, nessa época, o que era, o que representava o Impala nessa época, o modelo. Bem, o americano, ele fazia uma coisa diferente aqui do Brasil. O Brasil, a indústria estava nessa época, em 1956, 58, que começou a fabricação dos carros nacionais, né? E o americano, já na década de 50, ele fazia os full size. O que eram os full size? Aqueles carros completos, aqueles carros cheios de acessórios, conforto. Existia na década de 50, olha só, na década de 50, existia carro com suspensão pneumática, que o Cadillac já tinha isso. O Citroën, na França, já tinha também uma suspensão pneumática. Em 57, a Chevrolet lançou uma injeção mecânica de combustível. O Belé 57 tinha opcional como opcional injeção mecânica de combustível. Então, ar-condicionado, direção hidráulica, coisas que não eram comum aqui no Brasil. Você que é um Chevrolet, né, tá no sangue, mas até a gente viu lá que aquilo, até para mim, me surpreendeu, porque eu não sabia, em virtude do tempo, do ano, que aquele modelo do Ford, daquela capota elétrica, que muitas pessoas às vezes não tem, acham que capota elétrica foi uma coisa Skyline. Mais recente. Mas que ano é aquele carro, um modelo mesmo? 57. Um Ford Skyline 50, para vocês verem, um Ford Capota retrátil. Skyline 57, o carro tinha capota elétrica. Então, capota dura, escamoteável, elétrica. para você que tem curiosidade, depois você coloca no Google aí, Ford Skyline, né, 57, vocês vão ver o modelo, tem vídeo dele com a capota. Conversível. Vocês vão ver. É um negócio assim, fantástico. Mas continuando aqui no Impala, o que ele representava? E aí, em 1958, a Chevrolet lançou um carro mais, vamos dizer assim, mais full size do que o Bel Air, que era o carro top da Chevrolet na época. E lançou a linha 58. E lançou um Impala nesse ano, que era um carro... o Impala era em alusão a um cervo, né? Um cervo veloz, ágil, veloz, esguio, né? E aí a Chevrolet lançou um Impala. E era o top na época, né? E logo no final da década de 60, final da década de 50, início da década de 60, aqui no Brasil ele ficou como um símbolo de status, como símbolo do homem bem-sucedido. Era carro de general, era carro de magnata, que era um carro muito caro. Grandes empresários. Grandes empresários, exatamente. Os carros que existiam aqui, o carro caro, vamos dizer, o carro do homem bem-sucedido, da família bem-sucedida, Cinca Chamor, Aeroix, que não chegavam nem longe, nem de perto, chegava aos pés de um carro americano. Então, o primeiro modelo Impala foi produzido em 58, é isso? Em 1958. Existia o Bel Air, existia o Impala. Qual é a diferença básica? Tem várias diferenças, mas você olhando assim a olho nu, você olha a traseira de um Bel Air e de um Impala. O Bel Air tem 4 lanternas, tem 2 de um lado e 2 do outro. O Impala tem 6 lanternas, 3 de um lado e 3 do outro. Entendeu? Isso aí era a diferença básica. Só que o Impala era mais luxuoso do que o Bel Air. E o Impala, ele começou a ser, como eu disse, um símbolo de status do brasileiro. Né? Quem podia comprar, quem preferia os carros importados, era caríssimo. Esse carro aqui, por exemplo, tomando esse carro aqui, por exemplo, isso aqui é um Impala, um sedã. Que depois nós vamos mostrar detalhes para vocês aqui desse modelo que ele está falando aqui. Vamos lá. Fala especificamente sobre esse carro. Queria que você falasse um pouco sobre esse modelo aqui que vocês estão vendo, está atrás da gente aqui, que é um 64, de propriedade do Roberto Rangel aqui.
ele falar um pouco sobre esse modelo e o que representa esse modelo de Impala aqui para ele, na história dele. Bem, na história geral eu já disse o que significava. Era um carro de símbolo de status, confortável, macio, era tudo de bom, era tecnologia de ponta da época. Ao contrário de hoje que os carros japoneses dominam, na época era o carro americano que, como tudo, né, o americano que ditava a moda nessa época, né, 50, 60. Então, o que significa esse carro para mim? Esse carro era um sonho de consumo. Eu já tenho esse carro há 10 anos. Graças a Deus eu consegui adquirir. Não foi fácil, não era um carro barato. E não foi fácil porque eu tive que desfazer de outro carro que eu também gostava muito, que era um Chevrolet 1939 que eu tinha. Então eu fui obrigado a desfazer do carro para comprar outro. Então isso não foi uma coisa muito boa. Voltando ao que eu falei no vídeo anterior, a gente nunca quer desfazer de um carro, a gente quer sempre ter algum outro carro, mas tem uma questão da situação financeira. Bem, o que significa esse carro para mim? Esse carro para mim é vamos dizer assim, o ápice de um colecionador, porque é um carro que tem opcionais que não existia no Brasil na época. Esse carro tem de fábrica ar-condicionado, compressor frigidaire, que é da General Motors, ele tem direção hidráulica, ele tem vidro elétrico nas 4 portas e ele tem banco elétrico, banco dianteiro, tem 6 posições, para lá, para cá, para cima, para baixo, e assim, entendeu? Então, vidros verdes, Automático? E câmbio automático ainda. Câmbio na coluna, coluna automática, tudo isso de fábrica. Motor V8 283 GM 283, que dá em torno de 4,6 litros, entendeu? Com carburador Rochester. Então, isso aí na época era o que tinha de melhor e continua hoje sendo um carro de respeito a esse colecionador. Então a gente chega a um ponto da vida da gente que a gente tem assim, não é vontade de ter o melhor por questão de ser assim, snobismo não. É uma questão de usar uma coisa boa que tinha na época. Esse carro, por exemplo, eu viajo com ele para exposições. A última exposição que eu fui foi a Teresópolis. Subi aquela serra, desci, o carro tem um freio bom, o carro tem. A única coisa que não é original dele aí, que na época não vinha com pneus radiais. E ele com pneu diagonal, ele fica muito instável, os pneus moles, né? E eu estava com os pneus radiais da medida 14, que é o aro dele, mas porém mais largos, dá muito mais estabilidade. É um carro excepcional, confortável, macio, silencioso, entendeu? Prazeroso em todos os sentidos para quem dirige. Alberto, e como você vê hoje o futuro do antigo mobilismo? Como é que na sua mente hoje você vê com relação o que vai ser o futuro do antigo mobilismo, não só aqui da região, mas de certa forma aí do país, né? Eu gostaria que você contasse um pouco aí da sua visão com relação a isso. Bem, o mundo do carro antigo hoje, o antigo mobilismo, como é a palavra que foi, acho que até muito bem inventada, né? Hoje ele passou por muitas modificações em relação a quando eu comecei, há 32 anos atrás. Por quê? Porque na época os colecionáveis mais em alta eram os americanos, certo? Tanto que quando eu comecei eu chegava com o 5 já era bem olhado porque era um carro já meio raro. Mas não tinha a conotação de um Impala, de um Cadillac, de um Mustang, de um carro americano. E hoje isso mudou muito, porque as crianças daquela época são os adultos de hoje, 30 e poucos anos depois. E eles estão preservando, graças a Deus por isso, eles estão preservando a indústria nacional. Estão colecionando Gol, estão colecionando Chevette, estão colecionando Opala. Kombi, né? Kombi. Na linha Volkswagen, Fusca, Kombi, mas Brasília. Kombi virou muito um modismo por causa das exportações.
o exterior. Para a Europa, né? Que a Europa virou um consumidor. Às vezes existe, porque há uns anos atrás... Da corujinha, para quem, né, não sabe, especificamente a corujinha. Há uns anos atrás, tinha muitos colecionadores aficionados, como tem até hoje, mas não tinha tantos negociantes e vendedores e pessoas que... Bom você falar isso, que querem, vamos dizer assim, que gostam. Que gostar de carro, todo mundo gosta. Eu não conheço ninguém que não gosta de carro. Mas não tinha essas pessoas que visavam só o lucro. O negócio. Eu, por exemplo, não sou negociante. Posso vender um carro para comprar outro. Mas não vivo disso e não tenho lucro nisso. Entendeu? Então... Nem o fato de você adquirir um modelo não é visando um negócio ou uma lucratividade, não. O fato de você adquirir é pela paixão que você tem, ou pelo modelo que te atrai, ou pela parte afetiva, como você já falou. Como nós estávamos comentando antes do vídeo, sim, sobre o meu e o seu, o nosso gosto por Opala. Sim, sim. Você é um cara que gosta de Opala, né? Tá na moda? Ótimo, tá na moda. Mas não é porque não tá na moda, você gosta de Opala, porque já teve N Opalas, sim, vários modelos. Então você hoje tem um Opala, talvez seja mais importante para você ter um Opala do que um carro novo. Sim, sem dúvida. Hoje mesmo, sim, sem dúvida. É seu estilo. Sim. O estilo é como se fosse uma assinatura. Qual é a minha assinatura? Todo mundo que me conhece, no meu negócio, no meu comércio, tem um balcãozinho em cima do caixa com uma vitrine de carros antigos. Ali tem várias réplicas de carros, ali tem uma história. Porque é minha marca, é minha assinatura. Sim. Não é porque eu ganho dinheiro por nada, porque eu vendo nada, porque eu vivo daquilo. Então é o caso seu com Opala. Especificamente, você gosta de Opala. Você sempre gostou de Opala, desde quando não era moda. Houve uma época, galera, vocês são novos aí, novos que eu digo de idade, né? Talvez não saibam disso. Houve uma época que o Opala sempre foi um carro muito caro, os modelos mais caros, mais top, como o Divan, que era um mais luxuoso, né? Era um carro muito caro e a gente olhava o carro, na época a gente já era adulto, tinha às vezes vontade, mas primeiro que era caro, às vezes não dava condição. E era um carro que desvalorizava muito, lembra disso, não? Verdade. Ele ficava desvalorizado, era o carro do tiozão, era o carro do Coroa, e o Monza estava na época, eu tive vários Monza, estava na época, vamos dizer, em voga, porque estava mais luxuoso, mais... E a própria crise do petróleo na época que veio, e aí de certa forma cilindros, né? Interferiu, ver aqueles outros modelos, né, com motores mais compactos, mais econômicos, e de certa forma isso influenciou, tipo assim, pontualmente naquele momento ali do mercado ali, criou essa... E aí quem não gostava de Opala, não comprava, porque era um mau negócio financeiro. Você comprar um carro, por exemplo, um Opala 6 cilindros aí, primeira coisa que falavam na época, é 6 cilindros verão. Eu ouvia muito falar isso, a expressão que as pessoas usavam assim, não, isso aí eu não quero ter nunca, é muito dispendioso. Você tem que ter um posto. Desse jeito. Então, isso mas pra gente que gosta, eu, você, que gostamos do determinado modelo, isso nunca fez diferença. Eu não tive Opala, nunca tive um Opala novo, porque eu não tinha condição para comprar, porque era caro. Sim. Era simplesmente isso. Então eu comprava, por exemplo, um Monza usado, que era bem mais barato e era também mais fácil de vender ali e tal. Mas eu sempre olhei o Opala com bons olhos. Bom, gente, o papo aqui foi bastante interessante, foi bastante ilustrativo, foi puro conhecimento de história, não só do Roberto Rangel, mas também um pouco da história do Impala. Eu espero fazer outros vídeos com o próprio Roberto aqui, para ele falar um pouco mais sobre o outro veículo que ele tem, né? Ele, como eu falei no início aí do nosso vídeo, do Chevrolet, do caminhão C60, e de uma impecável C10 74, que vocês no próximo vídeo vocês vão poder ter conhecimento desse carro. Então, Roberto, mais uma vez, obrigado por ter aberto o espaço aqui, né, da tua garagem, por ter aberto essa mente sua de conhecimento, né, de história do próprio carro antigo, história de eventos, a sua história, de ter passado isso um pouco para todos aqui que estão nos vendo nesse momento, porque isso vai, né, corre mundo afora aí hoje com as redes sociais. Isso é muito bacana, que isso fique marcado e, né,
muito feliz por isso, muito agradecido mesmo, chega até um pouco ser emocionante isso aí, por causa de... É história viva, gente, então isso já tinha que ter sido feito, eu vejo assim, né, essa ideia minha de criar até o canal foi por isso, de marcar essas histórias, tantas histórias que estão por aí. Então você que está nos vendo, né, se identifica com isso, né, porque o canal não é só voltado para o antigo mobilismo, como o nome do canal fala, é a resenha sobre rodas. Então outros vídeos virão a respeito de histórias sobre rodas, seja de carro, de moto, de jipe, de bicicleta, de carrinho de rolemão, que seja. O papo nosso aqui é tudo que gira sobre roda. Então, Roberto, obrigado mais uma vez. Espero que você mande finalizar aí uma mensagem para todos que estão nos vendo agora. Muito bacana. Muito obrigado. Ivan, isso foi um prazer desde que você me convidou. Eu achei uma ideia maravilhosa por tudo isso que você falou, porque muita gente gosta de carro e a gente tem uns carros, né, a gente que gosta de carro antigo, né? Temos uns carros assim mais exóticos, mais diferenciados, carros que são um retrato da época. E é muito bom, muito legal isso, a gente preservar uma coisa que é um retrato da época. E eu quero agradecer a você o convite e dizer que a minha garagem está aberta sempre no seu canal. E a gente falar dos carros da gente, falar dos carros dos outros, que eu conheço, sim, falar sobre a história, que eu também conheço alguma coisa. Eu gosto disso, eu faço com o maior carinho, o maior prazer. E aqui eu quero finalizar mostrando uma coisa que é muito importante. Isso aqui para mim foi um marco. Isso aqui é a primeira exposição de carros antigos de Campos. Não era nem Campos dos Goytacazes na época, era Campos. 6 a 8 de agosto de 1992. Participação Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que era a Prefeitura de Campos na época. Então isso aqui, eu tenho muito orgulho. Como eu disse, o Clube do Carro Antigo de Campos, eu e o Manel fundamos, e depois veio outros amigos, como o Rafael, o Luiz Ford 29, o Alano, o Nilton Guimarães, e tanta gente boa, o Damasceno, e tanta gente boa que está até hoje aí. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para falar com você que está nos assistindo, aqui que for de Campos, que continue esse legado, né? Porque uma hora a gente vai passar e vocês que são jovens, continuem esse legado, porque é muito legal mesmo. E a gente só faz amigos. Sim. Né? Que coisa boa passar um domingo aqui falando sobre carro, conversando sobre carro, olhando um carro de uma pessoa, de um amigo, discutindo alguma coisa sobre aquele carro, entendeu? Não tem nada igual. E também passear, andar de carro antigo. Sim. Né? Recentemente eu e o Ivan fomos aqui no restaurante a 50 km de Campos, só para ter um motivo para andar de carro antigo. Né? Que inclusive esse vídeo tem no canal, se você procurar no canal aí tem. O passeio de Impala 64, eu e ele na estrada. Muito legal. Um Beleza? abraço a todos aí. Mais Tamo uma junto. vez, Tamo obrigado. Para você que nos vê aí, obrigado. Tá? Fique com a gente, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se gostou, deixe seu dislike se não gostou. Clica lá no sininho, que é para todo novo vídeo você ser notificado.